Bora lá, começando mais um episódio do Ilumina Sua Empresa. Esse podcast é de estratégia, cultura e marca. E hoje com uma mulher muito especial, que é a Milena Lidor, que é uma mulher que eu tenho um carinho muito grande por ela. A gente se diverte, a gente dá risada, né? Ela tá aqui antes da parada toda do começo aqui, toda ansiosa, com a mão trêmula. Mas a Mia é uma mulher incrível. Eu vou ler um pouquinho da bio dela, né? Ela é CEO da Franquear, consultoria, conselheira de CEOs e fundadores de franqueadoras e licenciadoras, conselheira do Capitalismo Consciente na filial aqui de São José do Rio Preto, sócia da Trip In Viagens, da unidade José Bonifácio, e sócia da Evolve Franchising Energia Solar. Hoje eu tenho a honra de dar mentoria para a Milena, que ela é mentora de líderes. Isso vai ser um tema também bastante relevante. E o podcast sobre estratégia, cultura e marca, a gente vai falar desses 3 pilares e a Milena vai falar hoje de liderança e resultado. Então a gente sempre vai trazer pessoas que são consolidadas no mercado e que vão trazer temas alinhados a esses 3 pilares. É uma honra ter você aqui comigo hoje, batendo um papo. Sei que você tá nervosa, mulher, Só entendeu? Um pouquinho. Só um tiquinho. O Fabinho falou assim, então pronto. Um pouquinho que é o suficiente para daqui a pouco cair aqui. Tranquilo, né? Mas seja muito bem-vinda, quero que você se sinta muito acolhida, muito abraçada. É uma honra estar com você. Você é uma mulher que eu admiro demais, principalmente pelo teu jeito, fora o teu talento de ser quem é e a técnica que você tem para poder ampliar um monte de vezes os empreendedores, ajudar esses empreendedores a crescer, né? Eu estou dizendo, esse lugar de ampliar é isso, é potencializar esses negócios todos. Então, obrigado por estar aqui, tamo junto. Eu sempre me emociono com as suas palavras. É mesmo? É verdade. Eu falo coisas tão óbvias sobre você. Vou ouvir, colocar um gravadorzinho e ouvir. Muito obrigada. Imagina, eu estou muito feliz mesmo em estar aqui também. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz com o tema e com a oportunidade de a gente poder conversar sobre esse dia a dia, né, nosso. Sim. Não só meu, como teu também, na formação de líderes, né, na gestão de negócios. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Que são impulsionados por meio das lideranças, né? A liderança, ela está em qualquer, não é nem só em qualquer negócio, mas em qualquer comunidade, em qualquer núcleo, em qualquer organização. Seja ela uma família, seja ela qualquer tipo de organização. Né? Às vezes a gente fala de líderes e remete já logo a corporativo. E não, na família nós temos os líderes. Num grupo de amigos nós temos aquele amigo que tem mais liderança. Destaca para a liderança. Conduz mais, né, o time. E uma outra coisa sobre liderança, antes até de te fazer a primeira pergunta, já conectando um pouco disso, eu gosto muito desse lugar da liderança como protagonista da nossa própria vida, como líderes de nós mesmos, como um trabalho muito da autorresponsabilidade, de ser quem somos, para a gente não ficar em 3 papéis que a gente trabalhou esses dias, né? A gente não ficar num papel de vítima, ou a gente não ficar num papel de algoz, onde toda a culpa é minha, vítima como toda a culpa é dos outros, e nem com o papel de salvador, que eu vim aqui para poder salvar o mundo, né? Acho que a gente tem um propósito alinhado com os valores e falar hoje muito forte de liderança, mas é trazer, primeiro, eu acho que esse lugar da autorresponsabilidade, né? Ser responsável pela tua própria jornada. Mesmo, né? Conosco, né? Então, e a partir daí, sim, ter esse perfil de liderança para conduzir, para inspirar, para engajar pessoas a fazer, junto com a gente, aquilo que a gente acredita. Não é? Legal, isso. Pela tua conduta, pelo teu exemplo, né? Sim. Linkando isso, autorresponsabilidade, né, na vida da Milena, queria que você trouxesse, talvez poucas pessoas saibam, né, dessa história. Obviamente a gente não vai ficar aqui 2h40 para contar a tua história inteira, mas que você resumisse, assim, de onde a Milena veio, sabe? Uau! Eu nunca falo sobre isso. Então, fale claro com o que você puder e quiser falar, com todo o respeito que eu tenho por você, mas... Aliás, eu acho que essa é a segunda vez... a primeira, nós estávamos juntos numa palestra. Sim. A gente pincelou algumas questões, né? E agora? Desde minha infância, é isso? De forma resumida? Eu acho que é importante de onde você veio, qual a tua origem, né? Como que você chegou até aqui, os talvez principais desafios como mulher, como empreendedora. E linka muito com o tema, porque eu tive que ser muito líder de mim mesma e também uma liderança na minha família. Então, eu nasci em José Bonifácio,
Aqui no interior de São Paulo, né? Porque Aqui. esse podcast está no Brasil e no mundo. É verdade. Então, aqui no interior de São Paulo, Interior perto de de São José do Rio Preto, Isso, tem uma cidade 40 próxima. quilômetros de São José do Rio Preto. Uma cidade muito querida, muito querida. Ela tem um apelido de Cidade de Amizade. E é bem assim mesmo, muito acolhedora, né? Tá. Bom, nasci lá. Eu tenho mais 2 irmãos. E a minha infância foi uma infância bastante desafiadora. E que eu tive que aprender a lidar com muitas situações, né? E quando eu digo aprender a lidar, não foi naquela época. Uhum. É aprender a lidar agora, nos dias de hoje, porque o que eu vivi na minha infância impacta na minha liderança hoje. Em todas as lideranças, né? A liderança com as minhas saúdes, com o meu time, com os negócios, nos lugares em que eu estou inserida. E foi desafiadora porque papai faleceu com 37 anos. Eu sou a mais velha dos 3 irmãos. Então, eu tinha, na época, 10 anos. O meu outro irmão... Não, 11 anos. O meu outro irmão, 10. E o mais novo, 5 anos. E depois que ele faleceu, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Naquela época... Era mais comum, né, se trabalhar novinho, mas mesmo assim, eu lembro que tirava a carteira de trabalho com 14 anos. Então, comecei a trabalhar com 12, limpando casas, né, de pessoas conhecidas, para ajudar a mamãe com os meninos, né. Sim. E aí, depois, eu fui trabalhar numa fábrica de confecções, a Calanto, o nome da fábrica. Existe ainda hoje? Não existe. Não mais. Eles faziam bordados de enxoval para bebês. Tá. Então, eu colava os bonequinhos lá. Uhum. E ali na Calanto, eu me lembro que quando eu trabalhava e chegava... Não podia estar lá, né? Porque eu tinha 12 para 13. Uhum. E aí, eu lembro que eu me escondia no estoque, porque chegava fiscalização. Tá. Nem sei se podia falar isso aqui, mas vamos lá. Pode, porque a fábrica já fechou. Então, que bom que ela já fechou por esse motivo. Senão ela ia fechar semana que vem. Mas era até outro momento, né? Faz muito tempo isso. Sim. Bom, e depois de lá eu trabalhei num laboratório de análises clínicas. E cara, sabe o que acontecia nessa época? Eu lembro que quando eu trabalhava na Calanto, eu chegava em casa, em algum momento, e eu escrevia que eu queria trabalhar de branco, que eu queria ter uma casa com um armário X, com um sofá X. Eu escrevia muito. Amo escrever. Teve uma época que eu fazia muito poemas, né? Então, eu gosto muito de escrever. É verdade, acho que a gente nunca falou sobre isso. E eu escrevia tudo que eu queria para minha vida. Um tempo depois, sem que eu percebesse, né? Que era aquele processo já se realizando, eu comecei a trabalhar num laboratório de análises clínicas. Então, comecei como secretária e depois coletava materiais também para exames e fiquei lá por um tempo. E aí eu comecei a estudar informática. Então, nesse momento, eu fui dar aula de informática, trabalhava no laboratório durante a semana, durante o dia, e dava aula à noite, sábado e domingo. Não tinha folga. Isso foi por muito tempo. Tá. Depois disso, eu entrei nesse mundo de franquias. Muito tempo o quê? Quantos anos? 11 anos. Não, muito tempo que você ficou nessa rotina. 11 anos. 11 anos. Nessa rotina. Tá. E aí, nesse momento, eu fui começar a conhecer o que era franquia. Não era tão comum na época, até porque franquia é relativamente ainda novo no Brasil, né? E eu fiquei depois nessa rede, nessa marca, por 16 anos. Então, eu fiz carreira nessa marca. Tá. Eu era professora de informática. Sabia disso também? Não. Não. Então, você vai dar aula pra gente de informática. Não sei mais nada. Mas eu era professora de informática. Amava dar aula. Depois, eu fui ser coordenadora pedagógica. Caraca, depois, legal. eu fiquei um tempo em algumas unidades, José Bonifácio, depois fui para Mirassol, convidada para ir para Mirassol, e depois Rio Preto. Aí eu assumi como consultora de franquias, fiquei por mais um bom tempo lá, na regional. Depois essa master franquia, depois a master franquia deixou de existir, eu recebi um convite para ir para a franqueadora, fui para a franqueadora como gerente regional, fiquei um tempo em Brasília, depois Goiânia, sul de Minas, Campinas e depois São Paulo. Tá.
Aí, nesse período que eu estava em São Paulo, recebi um convite para um novo projeto da companhia, Tá. que era, eles queriam expandir o número de unidades próprias. Tá. Então, eu assumi esse projeto, mas ainda continuando lá em São Paulo. Nesse meio tempo, a empresa foi comprada por um outro grupo e eles levaram toda a estrutura... Tá tudo certo, pode bater no microfone aqui, tá tudo tranquilo, viu? Tá cuidando Manda dele. ver, manda... Aí eles levaram a estrutura toda para Campinas. E na época, eu optei por não ir e fundei a Franquear. Tá. Na época eu tinha sócios, e até 2016. Que ano que ela nasceu? 2010. Ela 2010. fez 14 anos em janeiro. Ela fez 2010, com 14 anos em janeiro, com mais, no mínimo, 11 anos de experiência tua. No segmento, eu estou há 26 anos. Tá. 26 anos. Sabe pouco, né? Mas eu sei que é clichê, mas é um segmento que a gente aprende muito, né? Sim. Toda hora. Porque, às vezes, a gente tem uma reunião pela manhã, no segmento de construção civil. Aí, logo em seguida, a gente entra em saúde. Depois, à tarde, a gente já entra em tecnologia. Sim. Depois, a gente vai para moda. Sim. Então, Você aprende o tempo todo de muitas outras áreas, inclusive sobre... E aí, nesses 26 anos, né, o quanto que o mundo mudou, o mundo corporativo mudou, as pessoas mudaram, a inovação, né, a tecnologia trouxe muita coisa também. E a gente está linkando esse tema. Quer falar mais alguma coisa da história? Quer fechar o gancho? acho que... Não, aí com Não? Franquear, Vai lá. a gente foi construindo essa jornada, né? Hoje, com essa experiência adquirida com Franquear, nós temos algumas sociedades, então, em uma outra franqueadora. Então, tudo que a gente falava na teoria ali da consultoria, a gente agora está colocando em prática com a Evolve Franchising. Sim. E aí eu queria também entender como é que era esse movimento de ser franqueados. E aí surgiu a oportunidade da Trip In, em José Bonifácio. Meu irmão é sócio lá, ele que toca a operação. Sim. Mas eu já estou conhecendo as dores do franqueado. Uma coisa é você estar do outro lado, né? Do dia a dia, da operação. Sim. A Franquear, ela hoje mergulha muito da trajetória que a gente construiu, né? Todos nós juntos. E aí também entra muito nessa questão da liderança, porque lá nós não temos a Milena como líder. Eu procuro fazer com que todos entendam a importância de se desenvolverem como líderes da sua atividade, do seu departamento, do projeto em que ele está inserido. Então, nós temos muito essa construção dos colaboradores sendo líderes de cada projeto em que eles estão inseridos. Isso é muito real lá, né? Sim. E hoje nós atendemos 23 estados, com algumas atuações nos Estados Unidos, Portugal, Itália... Estados Unidos e na Europa, em Portugal, Itália, Paraguai também, com projetos que eles crescem aqui no Brasil e tem no seu radar e para outros países também, ou de lá para cá, como o projeto da Itália que a gente está trazendo. Muito legal, Mi. E aí a gente vive bastante coisa, a gente conversa de vários assuntos importantes no processo de mentoria e na jornada como parceiro de negócio. E eu quero que você pegue, antes de falar de liderança, assim, eu acho que para mim uma palavra muito forte de liderança, quero que você fale mais disso, mas para mim é a conexão com a vulnerabilidade, né? Tá. O quanto que a gente se percebe nessa jornada de autoconhecimento, de poder cada vez mais se conectar com aquilo que somos, o quanto que quando a gente conecta quem a gente é, e valida também os nossos desafios, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não tem a resposta, né? E se coloca vulnerável até para o próprio time, né? De muitas vezes pedir apoio, pedir ajuda. Sim. O quanto essa humanidade real, o quanto você de verdade humana, né? Faz a Franquear do jeito que ela é, com a essência que ela tem, da forma de se expressar que ela é, claro, gerando todos esses clientes no Brasil e no mundo com muito resultado, né? Tem depoimentos incríveis dos clientes de vocês e clientes de anos e anos e anos e anos e anos. A gente tem cliente de 13 anos. Né? E sabe que é bacana eu ouvir
vez ou outra, né, em algumas oportunidades, de ex-clientes também. Uhum. Porque quando a gente olha para ex-clientes e fala, puxa, por que não tá mais hoje? Sim. Então, às vezes, tem aquela sensação assim, se é ex é porque não estava gostando de alguma coisa. Claro que a gente já teve desafios também ali, né? A gente Sim. não é perfeito. Mas quando eu converso e tenho a oportunidade de almoçar, tomar um café, visitar um cliente, às vezes estou passando por alguma cidade, falo, puxa, aqui é a unidade, é a franqueadora de fulano. E aí ligo e vejo se a gente tem a oportunidade de tomar um café. É ver o quantas relações nós construímos verdadeiras. Sim. Sabe, Diogo? Eu tenho um coração muito grato, assim, por relações verdadeiras que nós construímos no decorrer desses 14 anos de franquear. Uhum. E os negócios mudam, os momentos mudam, então isso faz com que talvez hoje eles não sejam nossos clientes, mas eu tenho grandes amigos que ficaram. E o quanto que isso hoje no empreendedorismo, que a gente acredita junto, né? Eu fui líder do Capitalismo Consciente, fui conselheira, você é conselheira do capitalismo hoje. O quanto esse lugar de empreender com consciência, o quanto que uma liderança consciente, né, de estar linkada com realização, com sucesso do negócio, com gerar resultado, né, para os clientes que a gente atende, quanto que isso de verdade está conectado no dia a dia, quando você fala da amizade que você fez com pessoas que foram clientes e que não são mais, mas o quanto dessa liderança e resultado e relacionamento e a Milena quem é, tocando a empresa do jeito que conecta os seus diferenciais, os seus valores. Você é única. Existem muitas empresas de franquia no Brasil, né? Então, queria que você linkasse um pouco disso, linkar esse lugar da liderança com resultado, com relacionamento. Como é que se conecta tudo isso na prática e coloca isso como uma gestora da sua empresa que tem que gerar resultado e que é óbvio que não só tem, mas quer gerar resultado, não só para o cliente, mas para vocês. Sim. Como é que essa Como conta... se conecta? Como é que se conecta essas questões da essência com liderança e resultado? Pergunta fácil, né? Moleza. Bom, o que eu vou falar aqui, eu quero tomar cuidado para dizer assim, não existe uma pessoa que é melhor ou pior do que a outra. Existem determinadas características, né, para determinadas situações, determinadas atividades, né? Sim. E quando você me pergunta assim, o que conecta, olhando para a liderança, eu não, no meu dia a dia, eu não olho para a liderança. Eu vou até usar uma frase muito conhecida, né? Eu sou o que sou ali, naquele ambiente, assim como eu sou no ambiente em casa, com os meus amigos. E por algum motivo, essa essência, o que para mim é princípios meus, o que para mim são valores, o que eu valorizo numa relação humana, de alguma forma transcende para essa liderança. O que eu sinto as pessoas, cada vez mais, elas precisam muito de momentos verdadeiros, de uma conversa verdadeira, de um sentimento verdadeiro, independente do que há de interesses naquela mesa, e isso, para mim, é muito natural, sempre foi. Estar numa relação, estar naquele momento. Essa questão que hoje está muito na moda, né? Da atenção plena, viver aquele momento. Isso, para mim, sempre foi muito natural. Talvez até por conta de circunstâncias ali da infância. Depois vieram as viagens. Eu sempre viajei muito. Então, eu sempre valorizei muitos momentos em que eu tinha oportunidade de estar com a mamãe, com os meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos. Porque eram poucos esses momentos. Hoje... Isso mudou bastante, né? Graças a Deus. Eu fico mais com eles, né? Eu tenho uma rotina diferente. Mas naquele momento era muito raro esses momentos em que eu estava com eles. Sim. Então, eu valorizava muito. E eu sinto que a forma com que eu fui sendo moldada pela vida ali atrás, impacta hoje numa liderança que carrega... Às vezes eu estou ali numa reunião com o time... E eu vejo características que não é características que eu aprendi num curso, numa formação, são coisas que eu... Você vivenciou de base familiar. É isso.
da minha vida mesmo, né? Uhum. Então, o respeito. Vou dar um exemplo prático aqui, simples, né? Bora. Que muita gente conhece também, mas Uhum. nem em todo lugar a gente vê sendo praticado, mas que é muito automático para mim. Mamãe falava assim, eu tenho 2 irmãos, né, como eu disse, e a mamãe falava sempre assim, quando ela tinha que chamar atenção, e ela era brava, Uhum. ela chamava a gente para conversar no quarto. Aí, quando a gente via um irmãozinho sendo chamado para conversar no quarto, a gente falava, ele fez alguma arte. Lá vem. E a gente ficava, né? Não íamos ouvir atrás de porta, porque isso não era respeitoso. Uhum. Se ela chamou ele para conversar ali, ou eu, né? Porque a maioria das vezes era eu. Era a mais velha, né? É porque não era para eu ouvir. Então, eu não tinha que sair de onde eu estava, por mais que ela não me visse ali e estar ali ouvindo atrás da porta. Pequenos detalhes. Sim. E quando esse irmão saía, ou eu saía daquele momento com a mamãe, a gente sabia que era alguma arte. Mas ninguém perguntava o que a mamãe tinha dito. É mesmo. Ninguém perguntava. Tá. E a pessoa também não falava, meu irmão ou eu, a gente também não falava. Tá. Então, e quando ela tinha que elogiar, ela falava para a família, ela falava na frente de todos, olha o que seu irmão fez, olha que legal. E isso hoje no ambiente corporativo, tô dando um exemplo, mas assim, são inúmeras situações que eu me lembro da minha infância. Sim. Dessa relação, né? A gente era muito pobre, muito, muito pobre, mas essa construção familiar sempre existiu lá. Sim. Então, hoje, para finalizar esse exemplo, quando eu vou conversar com alguém do time, eu nunca vou falar sobre pontos de melhoria dele na frente de todos. Sim. A menos que a gente esteja no exercício, que esse exercício promova isso e que o momento é para aquilo e tal. E ainda assim, eu procuro fazer com muito respeito porque eu estou tocando numa vulnerabilidade daquele ser humano. Daquele ser humano. Então, quando... Isso eu aprendi com a mamãe. Então, eu chamo, a gente conversa em particular, e depois, se eu tiver que elogiar alguma questão, eu elogio na frente de todos. E isso foi sendo construído com coisas boas e com coisas que não foram tão boas, ainda dentro desse universo que eu estou te dando de exemplo. Até pela situação ali, a circunstância da nossa infância, mamãe nunca foi de elogiar. Nunca foi. Até nos dias de hoje, assim, pra você arrancar um elogio dela, um negócio assim, sabe? Extraordinário. Mamãe era aquele tipo de pessoa que a gente ia sair no final de semana e a gente falava assim, o que a senhora acha? Tô bonita? Tá? Ela, não tá legal, volta, faz isso, faz aquilo outro. Então, ela não ia falar assim, tá legal, tal. Só pra agradar. Só pra agradar. Então, eu não aprendi o elogio. Tá. Porque eu tava ocupada ajudando minha mãe a criar meus irmãos, a prover, né, alimento para casa. As necessidades básicas ali. E isso não me fazia falta naquele momento. Então, quando eu tive oportunidades para trabalhar em outras empresas, eu não esperava pelo elogio. Tá. Eu tenho até hoje um processo de autoavaliação. Isso me gera outros problemas, né? Porque senão a gente vai filosofar aqui dos problemas que gera. Mas eu não dependo de elogios. Eu olho para o meu processo e falo, Milena, isso aqui tá legal, show, isso aqui não tá, vamos lá. Eu faço isso por mim. Sim. E por conta disso, eu esqueço de transmitir isso para o time muitas das vezes. Tá. Então, tem muita coisa que escapa, que foi uma coisa bacana, que eu precisava valorizar mais. Por mais que eu procure cuidar disso, ainda tem coisa que escapa. E eu percebo ali na frente que isso poderia ter contribuído mais para aquela nossa relação, para o crescimento profissional desse colaborador lá. O reconhecimento, o elogio, sabe? Então, assim, para fechar, essa questão da liderança, eu não... O que conecta para mim é isso, é quem a pessoa realmente é. Eu não acredito em líderes que falam assim, olha, para eu ser líder eu vou lá e vou ler esse livro, vou estudar e tal, apenas. Sim. Ele tem que olhar para ele, o que é verdade para ele, independente do que é, né? As Milenas têm a Milena tem a sua verdade, o Diogo tem a sua verdade, e a minha pode ser diferente da sua, não importa. Mas na sua liderança e na minha liderança, eu preciso trazer à tona o que é verdade para mim, porque aí eu vou construindo a minha forma de fazer a liderança, né? E não fica artificial, não fica superficial, né? A liderança enquanto está ali naquele ambiente. O que você acha dessa forma, né? Falando de liderança, tem uma técnica do sanduíche dos feedbacks, né? De poder elogiar, para depois você fala aquilo que tem que ser algum ajuste, alguma coisa, depois elogia de novo.
E eu estava numa palestra no Parque Tecnológico esses dias, e eu falei, gente, é uma coisa que é a minha verdade, por isso que a gente está aqui, você pode até discordar de mim, tá tudo certo, que aqui estão para ser sincero sempre com a gente. Eu falo, cara, para mim essa técnica não funciona, porque se eu preciso dizer para a Milena, para dizer o que eu quero de verdade, eu preciso elogiar ela no começo e no final, eu não estou tendo uma relação, ao meu ver, né, assim, uma relação transparente. Sim. Porque se eu quiser te elogiar e tiver esse recurso interno, eu vou direto e te elogio por algo que você fez, né, que eu vejo ou que o cliente elogiou. Agora, se tem algo que eu preciso dizer para você, que é alguma melhoria, alguma evolução, algum ponto de atenção, por que não ser direto também? Tem uma conversa difícil para ter com você sobre algo que aconteceu ontem com um cliente nosso e que foi isso. Eu acho que é tão... Acho que sobre liderança e resultado, essa relação de confiança, queria que você falasse nisso, sabe? O quanto que é importante, verdadeiramente, mais uma vez, colocando a palavra aqui, estabelecer essa relação de confiança. Então, é importante as técnicas. Sim. Né? Essa, para mim, não faz sentido. Pode ser que para outras pessoas façam também. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação que você vive nas franquias, nas empresas que a franquear atende, né? Não só da tua liderança, mas na trajetória de outras organizações tão grandes, né? Internacionais, que você atende. O quanto que isso é colocado em prática, essa relação de verdade, de transparência, de confiança. Sabe? O quanto que isso está em falta no mundo corporativo. E se está em falta, está tendo o quê? Essa coisa fácil. Vamos lá. Mas eu quero que você traga da tua experiência, da tua jornada, do que você tem visto, daquilo que faz sentido para você. Vou começar pela questão do sanduíche. Eu já usei muito. Já usei muito essa questão de feedback. Lá na franqueada a gente tem essa prática de feedbacks, né, mensais, em que a gente senta para conversar os pontos de melhoria. Sim. E os pontos fortes, né? E a gente faz um plano para futuro. A gente não para ali, olha, isso aqui tá para melhorar, isso aqui tá bacana. A gente também fala sobre o próximo período, que é mais 30 dias, para aquele colaborador poder trabalhar aquelas questões. Ter a oportunidade de poder trabalhar aquelas questões. Porque muitas das vezes a gente demite pessoas das companhias por conta de falta do alinhamento dessa expectativa. O colaborador não sabia o que eu estava esperando dele, ou o que a empresa estava esperando dele. Ele estava dando o máximo que na cabeça dele, no sentir dele, podia ser disponibilizado para a empresa. Então, esse alinhamento é importante. Eu já usei muito sanduíche. Há um bom tempo, não mais. As conversas que a gente tem com o time, o que eu incentivo nos clientes é que hajam alinhamentos pontuais sobre aquele momento do colaborador. Então, tem hora que a gente senta para poder falar o que está acontecendo, dar um feedback do que está acontecendo de muito bom. E tem hora, ontem mesmo tive uma reunião com uma pessoa do time e nós não falamos nada de coisas boas, embora seja um profissional que tenha muita coisa boa, muita entrega em algumas questões, mas nós sentamos ali por 40 minutos para falar dos pontos, dos detratores, do que estavam prejudicando um resultado, um desempenho dele melhor naquela função. Que às vezes, como foi o caso, o colaborador, ele não enxerga aquilo. Então, o líder, ele tem mais essa oportunidade, porque está olhando uma visão mais 360, de poder dar esse retorno. Retorno. Então, para mim, hoje, essa técnica também não faz muito sentido. Porque uma vez eu ouvi, não era colaborador nosso, mas ouvi de um cliente em que eu estava participando, ele foi chamado para uma reunião, não foi só por isso, não, foi porque o formato não foi fazendo mais sentido para mim. Mas, só para ilustrar, uma vez eu ouvi um colaborador falando assim, né? Ele estava vindo para uma reunião em que eu estava participando. Aí ele falou assim, faz um bom tempo, né? Não lembro exatamente, mas ele falou assim, positivo, negativo, positivo.
Ele estava falando da técnica sanduíche. Ele, vamos lá, positivo, negativo, positivo. Fica automático, fica sem sentido. Então, por mais que haja sinceridade ali, talvez aos olhos de quem está recebendo e conhece o método, sei lá, que já está acostumado com ele, às vezes nem conhece a questão de técnica, sanduíche, mas ele sabe que quando ele entra numa reunião com o líder, ele vai ser elogiado, depois ele vai corrigir alguma coisa, depois ele vai falar alguma coisa bonitinha, para ele sair dali bem, né? Sim. É claro que eu penso assim que é muito importante, por exemplo, nessa reunião de ontem que eu falei sobre pontos de melhoria, eu não deixo de conversar com a pessoa sobre um plano de ação, os próximos passos. Sim. Então, tá bom, aqui a gente conversou sobre isso, tá ok para você, você precisa colocar mais alguma coisa. A gente esgota tudo que a gente precisa falar e nós vamos para um plano de ação. Tá. E o plano de ação, por si só, ele já é positivo, né? A gente já Sim. fala sobre coisas positivas. Sim. Agora, essa questão no âmbito mercado, que você vive no dia a dia, como consultora, como mentora, nós estamos, Diogo, muito distantes do que, para mim, é o ideal em relações humanas dentro do mercado, né? Dentro do mundo corporativo. Estamos como? Essa distância... O que a gente tem? Relações superficiais? Uma exigência absurda? Eu acho que até se mistura um pouco com essa nossa rotina, que parece que tá cada vez mais intensa, cada vez mais informação, cada vez... E as pessoas, sempre que eu converso sobre relacionamento, sobre gestão de times, sobre capacitação, sobre ouvir os colaboradores, ninguém tem tempo para nada. Sim. Todo mundo tem tempo para olhar a última linha e falar, eu quero mais resultado aqui. Tá. Mas o processo de desenvolvimento e preparação daquelas pessoas para chegar ali e para ter essas relações verdadeiras, as pessoas não têm mais paciência. E ou não têm paciência ou acham que não tem tempo. Ou acham que não tem valor. Ou acham que não tem... Perfeito. Ou acham que não tem valor. Acham que o foco é isso. Trabalha, faz o que você tem que fazer. Exato. Ponto final. E traga o resultado. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa? Antes, no passado, a gente ouviu uma frase de alguns empresários, né? Talvez inconscientes da fala, mas eles diziam assim, como é que era a questão de salário? A tua motivação é o salário na data em que a gente... Alguma coisa assim. Tá. A motivação que a empresa te dá é pagar em dia o salário na data em que a gente combinou. Sim. Antes falavam isso. Sim. Hoje, a gente não escuta mais falar esse tipo de abordagem. É bem menos. Mas ela ainda acontece. Sim. De outras formas. A fala é uma, mas a prática muitas vezes é a mesma, né? Por meio do sentimento, por meio do relacionamento, por meio da postura. Sim. Ela ainda acontece. Tá tudo, eu sinto assim, sabe? As coisas muito descartáveis. Sim. Não se dá um tempo de... Por mais que uma empresa tenha um tempo de desenvolvimento para ver se o colaborador conseguiu se desenvolver, etc, etc. Mas até a empresa que tem... eu lembrei de uma questão que eu quero colocar. Até a empresa que tem uma rotatividade alta, né, de contratações, de turnover, precisa olhar para o seu processo seletivo, então. Sim. Então, no processo seletivo, ela não está conectando as características daquela pessoa ao que a empresa cultura, precisa, a cultura, perfil, né? Isso, etc. Eu estou colocando aqui porque preciso contratar e pronto. Então, se existe rotatividade aqui e eu não estou treinando, eu não estou capacitando e eu ainda não estou mais consciente no meu processo seletivo... Porque a empresa, ela tem um investimento para isso, ela tem um tempo para isso, beleza, isso custa. Só que o tempo do colaborador também, a frustração dele também, de ser colocado numa atividade, porque o cara às vezes está precisando daquela oportunidade, ele entra para a empresa, ele é colocado numa atividade que às vezes ele não tem essas características e não quer desenvolver, ele não se sente bem, não se sente feliz ali, e ainda assim, ele foi aprovado no processo seletivo. Sim. E aí é cobrado por uma performance que ele não vai conseguir, ele não tem aquela essência, não tem aquelas características. Sim. Agora, isso que nós estamos falando aqui, numa mesa de reuniões, dependendo do empresário, eu escuto assim, Milena, isso é poesia. Então, Milena... É difícil, né, ouvir? É difícil, assim, mas de forma bem concreta, nesse universo de resultado, de lucro, de concorrência... de expansão, de crescimento, de metas, que é o que a gente vive, né? Sim. Pela tua história, pelo aquilo que eu acompanho também, é poesia ou essa geração que está chegando
E essa geração que aqui estamos, Aham. né? O quanto que não é mais sustentável, simplesmente... O quantos exemplos na prática, eu quero que você traga um exemplo desse lugar, talvez de alguém que não aceita mais essa liderança dita, dita não, né? Mas que é essa liderança poética, se assim quiser colocar, que não tem nada de poesia nisso, que tem que ter muita coragem, muita vulnerabilidade para poder acessar, para poder ouvir. E quando eu digo ouvir, muitas vezes não é fazer o que você ouviu, é dar uma devolutiva real daquilo que é possível ser feito, né? Ou que é necessário ser feito. Então, quando a gente faz uma roda de escuta ou quando eu escuto o colaborador, não, obrigatoriamente não é necessário você fazer aquilo que você ouviu, mas como os líderes eu vejo que na grande maioria tem um processo emocional extremamente imaturo, Sim. como vida, que a gente acabou de contar um monte de coisa sobre a vida, a sua vida. E quanto mais eu amadureço como ser humano, né, com relação às minhas emoções, quando eu comunico as minhas emoções, quando eu percebo o que eu sinto, isso está totalmente conectado a uma relação de confiança, uma relação de transparência, de verdade. Claro que a gente tem que também linkar as questões técnicas, operacionais e ferramentais, óbvio. Mas o quanto que é essa liderança que não é essa liderança humana, né? Por que não é liderança humana? Porque a gente linka toda a Revolução Industrial como a gente lidou com o Chaplin, né? Fazendo os tempos modernos, como se fossem uma peça mesmo, né? Da engrenagem. E a gente muitas vezes fala isso, né? Uma coisa que eu vou desligar o funcionário, né? Tchum, tira da tomada, sabe, né? Sim. A gente também é a beleza. Eu acho que a tua beleza também é essa. De poder ser tão transparente e uma humildade que está dentro de você que conecta justamente essa brincadeira que você falou agora. Sabe? Eu também falava isso. Quer dizer, a Patrícia Braille, que é uma mulher que a gente admira, maravilhosa, ela também muitas vezes nas grandes reuniões, né? Ela fala assim, gente, eu não sei desse assunto não, hein? Como é que faz esse trem? É maravilhoso. Por quê? Porque conecta alguém que é de verdade, gente, né? E essas pessoas que são de verdade, assim, dá vontade de trabalhar, dá vontade de estar do lado, dá vontade de falar, Milena, não precisa nem fechar um contrato comigo não, só para eu estar do teu lado, para a gente continuar no processo de mentoria, porque é muito bom, né? E eu percebo muito fortemente nas empresas que dou consultoria, que quando tem um líder assim, né? Essas pessoas se engajam, muitas vezes, não pela marca, mas pelo líder. Pelo ambiente, pelo líder, né? E muitas vezes as pessoas também pedem demissão pelo líder. Então, muitas vezes as pessoas pedem demissão pelo líder e se engajam também por ele. Né? Porque depende muito da forma que eu me relaciono com o meu time. Mas sabe, Diogo, que é uma linha muito tênue, e isso eu passei por essas etapas todas, né? Quando a gente busca esse tipo de liderança, ou quando para nós é natural esse tipo de liderança, né? As coisas fluem, a gente não percebe. A gente é aquilo que eu disse, a gente é o que é. Aqui, ali, em qualquer lugar. Algumas pessoas do time conseguem compreender isso e se responsabilizam pela atividade com a qual nós combinamos. Sim. Ele tem um compromisso para com a empresa de entregar aquele resultado. Sim. E ele convive naquele ambiente. Ok. Um outro grupo de pessoas, ele confunde isso. E é muito desafiador. Sim. Encontrar esse time, sabe? Sim. E esse grupo que confunde o fato de ser um ambiente positivo, do líder não ser aquele líder carrasco, porque isso não é característica dele, nunca foi. Sim. Da liberdade em que ele tem para crescer, para se desenvolver, para poder fazer as coisas do jeito dele, porque é uma empresa mais horizontal. Porque não é uma empresa que fica olhando, deixa eu ver, 15 minutos, 5 minutos antes do horário e tal. Enfim. E aí eu linko com essa questão que você disse do autoconhecimento. Essas pessoas que não buscam o autoconhecimento, elas prejudicam a empresa onde ela está inserida, no que tange a resultado, porque eles não desenvolvem resultado. Eles se acomodam nesse ambiente,
Eles se acomodam nessa coisa, aqui é gostosinho, aqui ninguém me cobra, aqui... E nós passamos por um processo recente ali que você tem acompanhado e tem feito parte disso, que está muito lindo. E os colaboradores, alguns, né, desse grupo, nas entrevistas, eles disseram, para quem estava entrevistando, eu não participava, né? Era individual, mas eles disseram que eles queriam ser cobrados, que eles queriam ser... Aliás, eu vou usar a palavra correta que eu li lá. Eu quero que alguém me cobre, que alguém mande eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu sofri demais com esse feedback. Porque a minha empresa nunca será assim. Ela nunca será assim. Porque eu não sou assim, eu nunca fui assim. E eu não quero mudar essa essência em detrimento de um grupo menor, que ainda está inserido no time, e que vai mudar. Aliás, que ele tem a oportunidade de mudar, ou ele não consegue ficar ali. Então, eu não quero mudar essa essência. Porque a empresa faz parte da cultura e de quem você é. Para eu mudar essa questão, eu tenho que mudar todos os 14 anos de franquear, sei lá, nem sei te falar o que eu teria que mudar, entende? Então, eu não vou me comprometer com isso. De falar para esse colaborador, olha, todo dia eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou olhar aqui e vou falar para você o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso aqui, no final do dia eu vou cobrar teu resultado. Eu não vou me comprometer porque eu não vou conseguir fazer isso. E se eu tiver que fazer isso, eu vou ficar doente. A minha empresa vai ficar doente, aí a gente vai ter menos resultado do que eu cobrando, você entende? Claro. Então, é um desafio muito grande, é uma linha muito tênue, e as pessoas não conseguem se desenvolver sozinhas. Beleza, precisa ali de uma certa liderança. Eu ofereço essa certa liderança, ensino os clientes a ter essa certa liderança. Muitos clientes se conectam, cada vez mais estão se conectando com essa forma, mas ainda é a minoria. E eu vejo as empresas que cobram dessa outra forma e tem muito resultado. Tá tudo certo também, a característica ali tá tudo certo. Os colaboradores dessa empresa conseguem atingir os seus objetivos, tá tudo ok. Mas ali, dentro da franquear especificamente, que é o que a gente está falando, eu não vou conseguir fazer isso. Então, é uma linha muito tênue, realmente, essa questão dessa liderança humanizada que você trouxe. É um desafio, porque ele... Quer continuar? Pode aí, seguir. só para finalizar, quando eu olho para esses... Você falou das gerações, certo? Sim, também. Quando eu olho, eu tenho ali algumas pessoas no time que é dessa geração, né, mais nova, 20 e poucos anos. E esses dias eu vi uma coisa que fez tanto sentido. Falei, cara, esse é o ponto que eu tenho que... É o ponto que eu vou ter que desenvolver para poder ver o que eu vou construir aqui. Há um tempo atrás também, a gente dizia assim... Nós temos que tratar todo mundo por igual. E isso significava respeito, equidade, né? Muita questão ali eu vou trazer a... Equidade não, igualdade. Equidade, justamente fazer... Aí eu vim trabalhando muito na minha cabeça, nos processos de liderança, a questão da equidade. Eu preciso trabalhar o Diogo, que está no meu time, com o que é necessário para ele. E com... a Gláucia com o que é necessário para ela. E essa gestão ela é muito diferente. O que acontece de demanda para o líder quando ele toma essa consciência? Aumenta muito o fluxo de atividades que ele tem que desenvolver. Porque é um treinamento que ele tem que ajustar para um, que ele tem que ajustar para outro. Então, essa forma de liderar. Essa forma de liderar para essas pessoas mais novas, elas não querem mais saber de dinheiro, elas não querem saber de bottom, elas não querem saber de plano de carreira. Eu ouço muito isso. Elas querem assim, qual é o projeto que eu vou construir aqui juntos? Como é que eu vou me desenvolver aqui? E essa geração, do lado de uma outra geração, minha, sua e de gerações anteriores às nossas, elas estão tendo uma dificuldade muito grande de conexão. Então, por isso também a rotatividade. O que eu mais ouço dos nossos clientes, e nós também passamos por isso em alguns momentos, ali junto com o cliente, acompanhando o processo seletivo, né, fazendo parte do processo, aquela pessoa que a gente contratou, quando eu volto no próximo mês, já não está mais lá. E o que eu mais tenho escutado é a dificuldade, você também deve estar escutando isso, a dificuldade de contratação. Aí, beleza, está na empresa certo um tempo, mas ele não se motiva. É aquele colaborador apático em relação aos projetos, aos resultados que tem que buscar, está ali, né, por estar até
buscar uma outra oportunidade, e às vezes ele vai para uma outra oportunidade, ali também ele não é feliz, porque ele não consegue se conectar com isso. Então, quando você falou agora há pouco, né, do olhar para isso, da necessidade para isso, nós não temos volta, é o que eu penso, nós não temos volta nas características comportamentais dos colaboradores, não é dos colaboradores, a nossa. Da sociedade. Da sociedade. Que vem. Nós não temos volta, nós estamos num processo evolutivo constante, graças a Deus. Sim. Então, o que a gente tem que fazer é adaptar o nosso ambiente corporativo, o mercado, a essas características que nós já sabemos que vai ser assim. Eu tenho sobrinho, não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinhas ali de 5, 6, 7 anos, e elas tratam o meio ambiente eu tenho vergonha, às vezes, do que eu faço. Sim. E elas falando comigo. Né? Elas, tia Mi, como é que você deixou isso aqui? Como é que você fez? Eu falo, nossa, obrigada por ensinar a tia. Sim. Eu vou lá e corrijo na frente dela. Então, eles têm uma outra relação de consumo, eles têm uma outra relação de valores, uma outra relação familiar, uma outra relação com religião, qualquer que seja essa religião, uma relação de respeito com a natureza, é uma outra coisa. Então, não adianta a gente achar que a forma com que eu geria a liderança, né, a minha liderança do passado, vai funcionar com esse pessoal que já vem com outra visão, outros princípios, Sim. outros valores. Você sabe que eu estudo filosofia, né? Há 15 anos, é um processo muito profundo de aprendizado, e a mudança ela é tão profunda que, para essa geração, eles já têm mudança no DNA deles. O impacto energético que essas crianças trazem, seus filhos, por exemplo, eles já passaram por uma alteração energética ali no DNA deles, que é muito diferente da nossa. O que é natural para eles não é natural, nunca foi natural para nós. Sim. Então, como é que a gente vai ter uma liderança antiga para gerar resultado com esse turma de hoje? Sim. Faz sentido. Perfeito. Eu vejo uma beleza muito grande nos públicos todos, sem exceção, né? O quanto que nós, e uma galera mais velha que a gente, tem de conhecimento, tem de saberes, principalmente se busca você trouxe muita coisa sobre sua mãe, né? Quanto aprendizado, né? Tua mãe ensinou para vocês desde base da base. Então, quanto conhecimento, muitas vezes, não pela idade apenas, né? Mas pela sabedoria das pessoas mais velhas também tem. E quanto a potência técnica, quanto comprometimento, quanto a história de estar numa empresa só, muitas vezes, Sim. né? Enfim, tem muita coisa bacana. Eu acho que o grande desafio é a gente poder perceber, os líderes de hoje, perceberem a potência que existe nessas pessoas, né? Então, e para mim essa jornada de perceber a potência, entender os talentos, quais são os talentos dos indivíduos que estão nessa empresa. Consequentemente, os desafios que eles têm também. Quais são os desafios dessa geração que está chegando, né? O que não agrada nesse comportamento deles com relação ao momento atual da organização? Então, assim, eu acho que tem algumas técnicas super bacanas, assim, algumas dicas, nem técnicas, mas de poder ouvir esses jovens, ouvir essas pessoas que são mais velhas, ouvir uma galera que está na nossa idade e perceber dali como, juntos, a gente pode construir algo que está muito desenhado. Então, assim, claro que tem que ter clareza das funções e da expectativa que a empresa espera dessas pessoas. Sim. Né? Ao mesmo tempo, o que eles esperam dessa organização? Sabe, esse lugar... Hoje eu vi num processo seletivo, a gente foi contratar uma videomaker, né? Tá. E o processo seletivo hoje é de encontro. É de relacionamento. É verdade. Essa pessoa, ela tem que querer escolher a empresa, estar querer nessa estar empresa. ali, E a empresa entregando o tempo dela ali. Então, é um processo que, antigamente, há muito pouco tempo, ou até hoje, né, para muitas organizações, a gente, na verdade, acha que eu, como dono da empresa, vou escolher você para vir para cá, porque você é melhor. Mas a pessoa fala, não, obrigado. Aconteceu com um amigo para entrar... Ele ficou em 2 grandes empresas. Ele falou, essa aqui me paga menos, mas me traz um desenho de carreira e de aprendizado que faz mais sentido para o que eu quero agora. Então, o quanto é importante a gente perceber que tem valor nas pessoas e o quanto que a gente pode ouvir essa galera para construir alguma coisa diferente junto. Porque a gente já ouviu na linha do capitalismo consciente
que as empresas, elas já estão mudando. Sim. Né? E agora, os líderes dessas organizações, eles têm 3 opções no processo de mudança. Ou eles mudam por consciência, né? Ou eles mudam por uma estratégia, por inteligência de falar, opa, deixa eu mudar que o mercado está mudando. Ou ele vai mudar por necessidade. Legal. Cara, isso se conecta muito, muito, muito com o que a gente estuda na filosofia, já te falo. E só para fechar, a necessidade é não estou conseguindo mais trabalhar. Ou eu fecho a minha empresa, ou eu vou ter que mudar de verdade. Vou ter que contratar uma consultoria aqui da Franquear, do Ilumina, para poder fazer um trabalho de mudança de mindset da minha liderança e contratar um novo time. Eu vou ter que redesenhar a cultura. E está tendo muito fortemente as empresas olhando para a cultura organizacional. Tá. Que um tempo atrás não era tão visto como cultura. Não valorizava Não valorizava também, a cultura. Então, assim, e aí se a gente for falar, então, com consciência e com lucro, amplie a sua visão agora, o quanto antes. Perceba o que está acontecendo. Porque, de verdade, alguma hora você vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Então, que seja o quanto antes, né? O que você queria falar da filosofia linkando com isso? Esses 3 pontos que você colocou, e exatamente lá na filosofia a gente aprende assim. Que para evoluir, nós temos 3 caminhos. Pela imitação, você vê um grande ser tendo determinadas atitudes, ou já tendo tido aqui na Terra algumas atitudes, e você olha e você fala, puxa, eu quero ter essa conduta, eu quero ser como esse ser. Sim. Então, pela imitação, pela meditação, que é o que você colocou, parar, meditar. Meditação não é essa. É você parar, pensar, colocar no silêncio, refletir sobre aquelas questões e tomar uma decisão que é a melhor, e não tomar essa decisão no impulso. Sim. E olha como tudo tem a ver com a liderança também, né? Sim. E a terceira, que é a mais... A que nos coloca em mais sofrimento... Tá. No entanto, é a que a maioria esmagadora da população escolhe, que é pela experiência. Tá. Então, eu vou passar por aquilo, sabe? Quando eu passo por aquilo, eu vou... Enquanto eu não aprender, eu estou batendo a cabeça ali. Então, é inspiração, meditação e experiência. Se a gente traz isso para um universo corporativo, é a mesma coisa do que você colocou aí, né? Sim. E eu queria ficar com você aqui mais 1h30, 2. Ah, já acabou? Já foi quase 1 hora, eu acho, que o nosso papo aqui. Uma delícia, né? Você quer falar mais coisa? Quer? Nem sei. Nem sei o quê. Sabe, eu queria pegar um gancho? Eu queria que você desse algumas... Na tua carreira. Tá. Né? Quais são algumas orientações importantes nesse movimento daquilo que você já trouxe muita coisa aqui, mas que resumissem algumas dicas, algumas orientações, né? Práticas, concretas, reais, né? Não só de filosofia de vida, que é lindíssimo, né? Falando de filosofia, às vezes a gente não é tangível, pelo contrário, né? Filosofia é do dia a dia mesmo. É nosso dia a dia. Então, quero que a gente acha que a filosofia está no âmbito da teoria, longe, né? E não. Da teoria. E não, é pelo contrário. Prática. Exatamente. Né? Ela olha para a prática e teoriza. Né? Ela olha para a prática e traz. Mas eu queria só trazer um ponto para você também falar sobre esse lugar, né, que os termos que a gente está ouvindo muito, que é o long life learning, né? Mas que no fundo é o tempo todo a gente aprendendo. Aquilo que a gente falou da Patrícia agora há pouco, aquilo que você fez, né? Dizendo com humildade, dizendo, olha, eu fazia assim o feedback sanduíche, depois fui percebendo e aprendi que não, e tenho que aprender mais, e estudo, né? Então, assim, o quanto que esse lugar de aprendizes, mais do que aprendizes de questões técnicas na liderança, eu quero deixar esse olhar, como líder também que sou, de um líder onde a gente aprende sobre a gente mesmo. Perfeito. E a gente aprende sobre se relacionar. Sobre se relacionar começa por nós mesmos e depois como é que eu me relaciono com uma parceira de negócio, como eu me relaciono com o meu cliente, com o meu colaborador. E eu acho que o sucesso de um líder e de uma organização está muito pautada nessa palavrinha que é relacionamento. Como que eu tenho, qual é a qualidade que eu tenho. Então, acho que é um outro ponto que vira um indicador. Qual é a qualidade
do teu relacionamento dentro da tua organização. Né? Uhum. Como é que essa empresa se relaciona internamente? Como é que está a relação dela com os seus clientes e parceiros? Então, assim, dá para medir e olhar como com assessment, né? Como é que tá as relações. A partir daí a gente pode olhar para a cultura e aí para as mudanças todas relacionadas à liderança e tudo mais. Então eu queria que você trouxesse um pouco desse lugar do aprendiz, que eu te vejo como uma grande aprendiz o tempo inteiro. Eu amo. Eu ia falar que adoro, mas eu amo esse processo. E trazer algumas dicas para a gente poder já ir fechando o nosso papo de hoje. Eu sempre, desde criança, eu sempre, naturalmente, tenho uma característica que é ser autodidata. Uhum. Eu tenho pouca formação tradicional. Tá. Pouquíssima. Mas eu estudo o tempo todo. Estudar no sentido assim, até postei esses dias que eu estava lendo um livro, e aí eu postei uma palavrinha que eu não conhecia, e aí o que eu faço? Eu fico ali, eu ia falar com o dicionário, mas não é celular, né? E aí eu vou lá no Google e falo, o que é isso aqui? Aí eu volto e leio aquilo, aí eu pego aquela palavra e naquela semana eu procuro usá-la em algum momento. É um processo natural. Sim. E eu procuro incentivar muito as pessoas que estão ao meu redor nesse processo de não desvalorizando formações tradicionais, muito pelo contrário, eu valorizo muito, faço hoje em dia, mas além dessas formações tradicionais, uma faculdade, um MBA e tal, esse processo do aprendizado contínuo para o profissional, não só para o líder, né, mas para qualquer profissional que ele quer, não é nem questão de se destacar, mas que ele quer ter resultados e ter felicidade e estar ali... Sentir realizado na vida. Sentir realizado, isso mesmo. Ele precisa buscar esse conhecimento do meio em que ele está inserido, do negócio em que ele está inserido, e linkando com uma coisa que você fala bastante, que a gente conversa bastante, que é o autoconhecimento. Sim. Eu tenho uma palestra que eu dou, que eu começo, o primeiro slide da palestra é assim, eu só consegui, isso é muito forte para mim, Tá. Eu acrescentei recentemente, não, depois de um tempo, né, quando eu comecei, você sabe o quanto eu invisto e quanto eu busco autoconhecimento, e quanto mais eu busco, mais eu sei. Quem que fala que quanto mais eu sei, nada sei, alguma coisa assim? Não sei se é Sócrates, eu não sei. Alguma coisa assim. Então, o primeiro slide... Só sei que nada sei. O primeiro slide dessa palestra eu só consegui quando eu me conheci. E quando eu coloquei isso, eu achava que me conhecia, porque eu estava começando o processo mais profundo de autoconhecimento, e hoje eu vejo que ainda falta, eu vou passar a vida toda buscando, né? A vida toda, não tem. Só que a pessoa que não busca esse autoconhecimento, a minha forma de ver, ela tem muita dificuldade com conhecimento externo. Sim. Ela tem muita dificuldade em trazer processos de liderança para ela. Sim. Porque ela não conhece o que você falou há pouco, com outras palavras. Ela não conhece nem a si mesma. E aí eu vou trazer uma outra velha máxima, ninguém dá o que não tem. Isso para mim faz muito sentido. Ninguém dá o que não tem. Quando eu estou num cliente, que eu vejo o cliente cobrando do colaborador X comportamento, X situação, e ele acabou de ter um comportamento inverso àquele que ele está cobrando, mas eu falo não na frente, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de dar o feedback... Igual a mamãe te ensinou. Igual a mamãe ensinou. Eu falo, mas imediatamente... Eu falei, nunca vai realizar o que você está pedindo, porque ele não tem esse exemplo, essa conduta, ele não está nesse ambiente, nesse contexto. Então, primeiro faça você, para depois você cobrar isso, né? Sim. Então, o autoconhecimento para esse desenvolvimento e o processo de aprendizado contínuo, para mim é uma... Como chama quando está tudo? Simbiose. Uma simbiose. Eu não consigo enxergar uma coisa sem a outra. Dissociado, né? Tá sempre associado. O líder que não tem esse autoconhecimento, ou que não tem essa conduta de ser autodidata, ele não é líder, ele não vai conseguir. Ele pode estar líder naquele momento ali. Sim, e líder como cargo. Isso é uma coisa importante. Perfeito. Estar líder como cargo. Perfeito. Né? Mas não o líder da própria jornada, né? E quando você estava formulando a pergunta, que da próxima vez eu vou trazer um caderninho aqui para eu poder lembrar de tudo para responder, porque ela é muito profunda as perguntas. eu senti vontade de falar sobre a questão da saúde. Por favor. Porque para mim, você sabe... Nossa, que é importante. É um outro podcast, né? Tá. Mas eu vou resumir. Eu estou muito trabalhando esse momento
E não é um momento que eu estou trabalhando o mês passado, é um momento que eu estou trabalhando nos últimos, sei lá, 10 anos, mais intensamente nos últimos 5 anos. E tô colocando essas datas para dizer, cara, o autoconhecimento não é de hoje para amanhã, né? Não é... Eu construí coisas em mim, no meu eu, a vida inteira. Sim. Então, não é lendo um livro que amanhã eu vou mudar, não é conversando, tendo uma única sessão com um profissional X que eu vou resolver todas essas questões. E eu... em busca desse sucesso profissional, em busca dessa realização profissional, num primeiro momento, para proporcionar para minha família um cenário diferente do que aquele que nós tínhamos na infância, etc, Necessidades básicas, né? Necessidades básicas. Eu não consegui colocar alguns limites entre essa busca e as minhas limitações físicas, psíquicas, mentais, e emocionais. Eu não consegui. O primeiro grande impacto que eu tive foi há muitos anos, há uns 25 anos, eu trato de uma doença que não tem cura, ela é psicossomática, envolve o intestino, e toda vez que eu estou em momentos de estresse, toda vez que eu... Inclusive, ela está ativa no momento, e eu quero dizer essas coisas para dizer assim... É o tempo todo a gente tem que olhar pra gente. Não é porque eu resolvi isso lá atrás que, pronto, eu sempre fui tô medicada e tal. Mas quando eu passo por momentos que eu me descuido, que eu vou pro estresse, que eu durmo pouco, que eu não me alimento bem, não faço atividade física, volta a inflamação. E aí, quando eu olho, eu falo, cara, Milena, tá tudo aqui na tua cabeça, por que você tá fazendo isso com você? Você já sabe o caminho e tal. Aí eu me resgato e vou... trabalhando essa questão. Então, o primeiro grande momento foi esse. Eu aprendi, mas aquilo ainda não foi suficiente para colocar limites em algumas questões. Com 36 anos, eu tive um AVC isquêmico, graças a Deus, por conta de... Mesma coisa. Dormia 4, 5 horas por noite, não me alimentava. Era 4 horas da tarde, eu lembrava, puxa, me deu uma fominha assim, o que eu almocei hoje? Que eu já tô com fome novamente. Eu lembrava, falava, puta, não almocei. E aí, quando foi essa questão do AVC, cara, foi um negócio assim muito doido. Vou falar rapidinho. Tava indo pra Uberlândia, peguei um colaborador na casa dele, fui dirigindo, aí começou... Eu saí de casa com o braço esquerdo formigando. Eu falei, nossa, olha o grau de inconsciência para com você mesmo, né? Eu falei, nossa, dormi em cima do braço. Peguei o Danilo e fomos, aí depois peguei também, acho que a Verilene, e fomos, aí no meio do caminho, e eu nunca deixo alguém dirigir, porque eu tava falando antes da gente começar, eu passo mal, né, no carro. E aí então quando eu dou o volante, todo mundo fica assim, tá morrendo esse trem. Esse trem é ótimo, esse trem tá morrendo, pega o volante. Vamos pegar esse negócio logo. E aí eu falei, Danilo, dirige pra mim. Aí, quando eu falei isso, é porque esse canto da boca começou a puxar. Eu falei, esse negócio tá legal. Mas nunca que eu tava imaginando que era... Beleza, andei mais um pouco, tal. Aí, esse olho esquerdo começou a puxar. Fui pro cliente. A gente ri de desespero, né? Fui pro cliente em Uberlândia. Aí, cheguei lá, reunião. À noite, 7 horas da noite. E o tempo todo assim ainda. E eu assim, na reunião e tal. Aí, fui aprovar um ponto de um outro cliente lá. Que era segundo andar, olhei pra cima e puf, desmaiei, me levaram pro hospital. Fiquei até 2, 3 horas da manhã. Eles acharam que era coração, colocaram um monte de coisinha. Me liberaram. Na época eu tinha... como chama quando tem baixa diabetes? Não, baixa glicemia? Hipoglicemia. Aí eu falei que era isso, acharam que era isso, beleza, tá. No outro dia eu tinha que estar nesse cliente de novo. Aí dormi um pouquinho. Fui pro cliente, aí começou a intensificar. Aí eu comentei com o meu cliente que eu tava sentindo. Ele, vai embora agora. O Bruno, vai embora agora, pelo amor de Deus, vai ver o que é isso, tal. Aí eu comecei a ficar assustada, eu falei, vamos embora. Aí peguei a turma, vamos embora. Fui direto lá no Cérebro e Coluna. Você ainda voltou para Rio Preto? Voltei para Rio Preto. Não é vamos embora pro hospital aqui do lado. Vamos pegar de Minas, vamos descer para Rio Preto. Não, rapidinho chega. Cara, me enfiaram numa ressonância magnética e tal. E tinha tido um AVC isquêmico que tava tendo, né? Então, por que eu tô contando essa história toda? Para dizer que, assim, por um ano eu me cuidei. Tá. Depois,
eu voltei toda naquela loucura Sim. de novo. E esse é o processo. Eu ainda faço loucuras de Sim. tempos em tempos, mas menos do que era antes. Sim. Mas eu quis trazer essa questão da saúde para dizer o seguinte: hoje eu tenho muito mais consciência do que eu tinha lá atrás. Sim. E valorizo muito mais a minha existência aqui do que eu tinha lá atrás. Não sei se você lembra de uma conversa que nós tivemos, acho que uma das primeiras conversas, a gente estava num café, lembra? Que a gente conversou um pouco sobre esse processo de vida e tal. E hoje eu tenho muito mais consciência, eu valorizo muito mais coisas em relação às minhas saúdes do que valorizava lá atrás. Então, nenhuma liderança, nenhum processo, nenhum resultado, nenhum sucesso hoje... não que eu fazia por isso, sabe, Di? Sim. Eu nem falava assim, eu quero dinheiro, eu quero... Era natural para mim, porque eu aprendi isso. Constante de segurança, né, Mi? É isso, O teu trabalho, e muitas vezes para muita gente que nem sabe por que trabalha tanto, no fundo, é uma busca por segurança, pelas necessidades básicas que não foram atendidas na infância. É isso, inconsciente. Inconscientemente trabalha, nem sabe direito. Logo que eu saí do processo do AVC, né, e que o médico disse assim pra mim, porque eu trabalhava o tempo todo, o tempo todo. Tua vida era trabalho. Sabe aquele filme? Quanto tempo, em que momento você vê tal coisa? O tempo todo. E ele falou, você não vai levar o notebook pra casa, tal. Eu tive abstinência. Você imagina essa loucura? Eu tive abstinência de trabalho. Eu tremia, meu coração acelerava. Eu precisava do computador para poder trabalhar. É uma loucura. Eu tentei isso por 15 dias, aí que eu fui me acostumando. Aí eu tinha que tomar ansiolítico, porque eu não estava mal por alguma outra questão. Eu estava mal porque eu não estava trabalhando. Então, olha o que a gente faz com a gente, né? Sem dúvida. Então, eu queria muito, nesse momento, aproveitar para alertar as pessoas para essa questão da saúde. Sim. Porque se for... também é muito comum a gente ouvir isso, mas realmente não vale a pena. A gente ter esse sucesso aqui e desequilibrar tantas outras coisas, né? Sim, sem dúvida, Mi. Obrigado pelo teu relato, pela coragem, mais uma vez, de poder expor algo que é vulnerável, né, dentro da tua jornada. E poder, a partir daí, ajudar a gente poder ter mais consciência sobre a saúde integral. Né? Nesses 3 pilares do sono, da alimentação do exercício. E do exercício. Eu ainda não sou exemplo disso, não, mas estou no caminho. Mas eu acho que essa é mais uma beleza tua de ser real, entende? É isso que é uma liderança que a gente está buscando cada vez mais. E com essas pessoas reais, né, consequentemente líderes reais da própria jornada, com um monte de falha, com uma série de questões, e é isso. Esse é um lugar do mundo real. E não num lugar onde está extremamente maquiado, onde você vai só acertar. Porque isso desconecta. Então, perceber que um livro referência sobre a liderança, A Coragem de Liderar, da Brené Brown, que é um livro que eu levo para a jornada, que é um livro que eu uso muito para as mentorias. Da vulnerabilidade também. A coragem de ser imperfeito, né? É um para a vida. E tem um para a liderança mesmo. Né? Esse eu não conheço. É o azulzinho, que é a coragem para liderar. A coragem de liderar, né? Que ela fala com 3 frases muito bonitas, que é trabalho duro, é isso que a gente está falando. Não estamos falando de poesia. Estamos falando de trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Que lindo. Então, são 3 pilares desse livro, que é uma bibliazinha positiva para a liderança, para a gente poder conseguir viver uma liderança humana, real, e que está em constante busca de aprendizado sobre si mesmo e sobre as relações. Né? Muito bonito. Sim. Obrigado mais uma vez por esse papo gostoso. Espero que as pessoas tenham curtido. Terapia, né, meu amigo? Faz parte também, né? Faz parte também do processo. Obrigado, Mi. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando sua vida. Que tudo que se aproximar de você seja para te conduzir para esse caminho de luz, para o caminho de prosperidade, de resultados. Que as pessoas certas estejam com você, seja para contribuir ou para você aprender, mas que Deus continue conduzindo tudo. Amém, Mi. Obrigado para você também. É uma alegria, uma honra dividir a jornada da vida com você. Obrigado mesmo. Bom, esse foi o papo com a Milena Lidor. Vocês perceberam, né? Com profundidade, com dicas, com técnicas, com uma liderança que é humana, que é real, que busca, sim, indicadores e resultado, mas que mais que isso, que conecta, que engaja, que inspira, para que a gente possa fazer empresas que melhorem, né, os seus ambientes de trabalho e que esse ambiente de trabalho seja percebido pelas pessoas que trabalham ali e levem para suas casas. Eu acredito demais que a gente pode sim
melhorar um pouquinho da nossa condução como líderes, trabalhando dessas organizações, para que essas pessoas reverberem isso nas suas comunidades, na sua casa, porque um homem, uma mulher que é líder de si mesmo, que pode ouvir, que pode realmente conectar esses valores, pode levar isso para casa e, consequentemente, então, melhorar esse ambiente, inspirar o seu filho, a sua filha, a sua esposa e assim por diante. Obrigado. Se fez sentido para você, de verdade, compartilha, porque tem coisas lindas aqui dentro. Valeu, até a próxima.